para adorar a Deus. Como os irmãos têm observado, nós estamos tendo um estudo temático sobre os personagens que a Bíblia chama de os heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, Ali fala sobre os heróis da fé. E nós, o pastor Luiz já falou sobre Abraão, e hoje nós estaremos falando sobre um pouco sobre Noé e a sua família. E assim vai, na próxima, outro irmão vai estar falando, e assim vamos até a volta do pastor Zé Antônio, na Itália. Nós estamos falando sobre os heróis da fé. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos que desejam acompanhar, Gênesis capítulo 5, versículo 28, porque falamos muito de Noé, e às vezes esquecemos de falar do pai de Noé. Noé tem pai, Se nós perguntarmos quem foi o pai de Noé, muita gente às vezes fala, não lembro, porque não fala do pai de Noé, quase não fala. Mas como hoje estamos falando sobre Noé, vamos falar do pai, vamos falar um pouquinho da esposa e um pouquinho de cada filho, e um pouco da vida de Noé, que é um assunto bem, para nós que somos criados no Evangelho, todo mundo sabe um pouco sobre esse patriarca Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 28 ao 32. Vamos ler? E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, quando seu pai morreu, e ele gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Glória a Deus. Aí o capítulo 6, depois nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aí. O capítulo 6 fala da corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram os filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só maldade continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem de sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde os homens até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor de Deus, e encheu-se a terra de violência,
e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Os irmãos que observaram esse texto que nós lemos, a partir do capítulo 5 de Gênesis, às vezes nós falamos assim, Noé fez a arca e entrou para dentro, né? Ele é sua família. E alguém, será que já parou para pensar como foi aqueles dias de Noé, pregando, tentando convencer os seus irmãos, tentando convencer as suas irmãs, tentando convencer o seu pai, né? Tentando, a família do seu pai, né? Que seu pai tinha morrido, tentando convencer os seus familiares que Deus lhe havia feito uma promessa e que Deus estava triste com a situação da raça humana. Você pode abaixar um pouquinho, Pedro? Então a situação do povo, irmão, não era boa. A Bíblia diz que assim como era nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha, está parecendo com os dias de hoje, né, pastor? Comer, beber, casar e dar-se em casamento, né? E a raça humana só se multiplicava, cada vez mais. Mas quanto mais multiplicava a raça humana, multiplicava-se também o pecado. Porque o homem começou a viver dissolutamente, ao ponto daquilo aborrecer o Criador. E Deus, que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, agora chegou ao ponto de dizer: estou arrependido de ter feito o homem. É muito triste quando alguém, criador de alguma coisa, chega ao ponto de dizer: a minha criação só está me dando problema. Não sei se os irmãos leram a história de Santos Dumont. Você se lembra como é a história? Santos Dumont, que morreu, não lembro. Quem se lembra aí? Santos Dumont, o criador do avião. Né? Santos Dumont, ele conseguiu, né, pastor? Fazer com que o homem flutuasse, voasse, no 2014. E aquilo foi o maior sucesso da época. E ele, então, foi para os Estados Unidos, lá aperfeiçoou, lá no país aí fora, aperfeiçoou o sistema de voo. E depois ele se arrependeu da sua criação. Por quê? A ferramenta que ele tinha criado para que o homem pudesse voar, agora estava servindo de uma arma para matar o próprio ser humano. Como serve até hoje. Aí imagina, Deus criou o homem com o propósito de adorá-lo, de servir, de dominar sobre os pastos, de cuidar da terra, de cuidar do jardim. Agora aquele ser humano estava se matando, estava se degradando, estava desconhecendo que Deus existia, estava adorando qualquer coisa, menos a Deus. Olha, você tem uma coisa que aborrece a Deus, é quando o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, começa a adorar outras coisas que não seja Deus. E naquela época, na época de Lameque, o povo estava tão desviado que eles também tinham vários deuses, adoravam vários deuses. Só não adorava a Deus, o Deus criador do céu e da terra. Não adorava. E isso estava contrariando muito a vontade a Deus, aborrecendo muito a Deus, ao ponto de Deus falar: eu me arrependo de ter feito o homem. Os irmãos observam que Lameque estava com cento e quantos anos? Estava com 182 anos. Interessante, 182 anos. Aí que ele foi gerar um filho. O filho homem. Aí nasceu Noé. Aí Lameque proferiu essas palavras e chamou o seu nome Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras e do nosso trabalho de nossas mãos,
amaldiçoou. Todos lembraram que essa maldição que o Lameque está falando aqui, ele estava dizendo o seguinte: Deus amaldiçoou a terra por quê? Por causa do homem. Quando o homem pegou lá no jardim do Éden, foi lá, né? Adão e Eva desobedeceu. Então, já por causa da desobediência, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que suar, vocês vão ter que tirar o pão de cada dia da terra, vão ter que lavrar a terra, vão ter que lavrar a terra para poder sobreviver. E isso, Lameque achava que isso era uma maldição, que não deixa de ser, porque o homem foi criado para cuidar, para viver uma vida maravilhosa, só cuidando do jardim ali, vivendo bem até o dia que ele desobedeceu, porque no dia que ele desobedeceu, ele foi expulso. Foi expulso. Irmão, a desobediência é uma desgraça. Alguém pergunta, por que Deus amaldiçoou a terra? Porque Adão comeu a maçã? Não, irmão, é porque Adão desobedeceu. Eva desobedeceu. E a terra passou a ter aquela maldição que do homem tem que trabalhar de sol a sol, ter 2, 3 empregos para manter a sua família, e tem que lavrar a terra. Eu estava observando ali na Santa Rita de Cássia, tem uma área ali onde os irmãos plantam há mais de 35 anos. A terra já não tem nem minhoca mais, né? Nem minhoca, tanta química que a terra tem. E só produz através de química. Não tem jeito. A terra está seca, está estéril. Aí o pessoal passa a máquina por lá e faz esse canteiro, e vem, joga, não sei o que é, e joga mais um negócio, aí vai lá e planta todo dia, depois bota mais um negócio, aí as plantas ficam tudo floridas, bonitas. A terra hoje está cansada. E o homem foi amaldiçoado, e com a ordem: agora você tem que lavrar a terra se quiser comer. E a mulher? Outra maldição. A partir de agora, tu vai dar a luz do dor de parto. Dor de parto. Tu vai dar a luz, não vai sofrer. Tu vai ter dor. E Lameque está dizendo: agora Noé vai nos consolar. Esse vai ser aquele que vai nos consolar por causa da terra que Deus amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Quando Lameque morreu, logo em seguida Deus começou a conversar com Noé. O povo estava vivendo uma vida depravada, mas Noé já tinha uma promessa. Ele veio para consolar o povo. Veio para consolar. Os irmãos observam que a gente imagina Noé no meio daquele povo ali, da sua parentela, né? As suas irmãs, dos seus irmãos, falando com eles: olha, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Mas segundo a história, não chovia sobre a terra. Tinha um sereno, vamos dizer que uma garoa, de tempo em tempo que o sereno vinha, molhava a terra e que os plantavam produzia. Né? Não tinha grandes nascentes na terra. Também não chovia. E o povo falou: você tem certeza que Deus falou isso? Tem certeza? Rapaz, cuidado, você já está com uma certa idade. Quantos anos Noé tinha mesmo? 500 anos, irmãos. Hoje o cidadão com 75 anos, 80 anos aí, ele já está, falando assim, muitos, alguns não, mas a maior parte já está falando coisa com coisa. Ele está com 500 anos. Olha, o pessoal tinha razão, de achar que Noé já estava bem caduco, estava bem caducando. Porque ninguém via chuva na face da terra. Ninguém via águas brotadas da terra com frequência. Agora vem Noé e diz: olha, Deus vai acabar com a terra com água. Mas de onde vai vir essa água? Não sei. Deus vai mandar água. Irmão, o que é fé mesmo? É o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquelas que não se vê. Né? Você espera
fé. Mas Noé conseguiu ver através dos olhos da fé. Ele acreditou. Deus falou comigo e vai cumprir. Irmãos, a gente fica parado assim e fala: sabe que Deus já falou comigo uma vez? Já. Deus, como é que Deus fala com o homem? Precisa usar um profeta? Deus pode usar um profeta. Mas fala através da palavra e fala na mente do ser humano. Fala na mente, nós vamos ficar assim: fala comigo, se eu quero ouvir o senhor falar. E Deus não falava. De repente, lá na minha mente, Deus viu uma palavra que ele fala: é Deus falando comigo. Fala, Pacheco. E sonhos também. Então Deus fala através do profeta, Deus fala através da palavra, Deus fala em sonhos e fala diretamente à mente do homem. Como é que os irmãos imaginam aí o profeta vidente? O profeta vidente. O profeta vidente é aquele que Deus fala direto com ele. Ele consegue ver aquilo que Deus vai fazer. Por isso é muito importante na igreja, irmãos, nós temos profetas de Deus. É muito importante que na igreja nós tenhamos irmãos que tenham dom de discernimento, que tenham os dons da revelação, que tenham os dons do conhecimento. É muito importante que a igreja seja uma igreja preparada. Ontem eu estava fazendo um fretezinho com o rapaz, e ele falou: ele é crente novo, irmão Paulinho, eu estou buscando o batismo com o Espírito Santo, já tem 3 anos. Eu falei: não desista, porque o batismo do Espírito Santo é um presente de Deus para quem quer. E os dons espirituais é para quem quer também. Mas quase ninguém mais se toca no assunto dos dons espirituais. Ninguém fala mais sobre o dom de revelação, não fala mais sobre o dom de interpretação, não fala mais sobre o dom de profecia, não fala mais sobre o dom de discernimento dos espíritos. Nós precisamos, irmão, desses dons. E Noé teve ali o dom da fé, de acreditar em algo sobrenatural. Os irmãos, você lembra o tema dos cultos das quinta-feiras, esse tempo atrás aí? Buscando o sobrenatural, ou vivendo o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, tem que sair do natural, do comodismo, do conformismo. Tem que sair para o sobrenatural. O sobrenatural tem hora que é muita surpresa, mas é preciso. Noé agora ouve a voz de Deus. E Deus fala com Noé, lá no versículo 13, né? 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Fazei para ti, eu estou te revelando aqui, Noé, porque eu vou acabar. Eu vou destruir toda a carne. A carne só traz tristeza. Irmãos, isso aqui é carne, mas é feito do pó da terra. Então, na verdade, nós somos pó. Nós somos pó. E nós vamos ter que voltar ao pó. E esse pó só está em pé porque Deus soprou em nosso nariz o fôlego de vida. E quando sai o fôlego de vida, aí a carne volta ao pó e vira pó novamente. E Deus falou com Noé: olha aí, eu estou triste com esse povo. Esse povo só vive pecando perante mim, perante minha face. A terra só tem violência, irmão matando irmão, é coisas que só me desagradam. E eu vou acabar com eles e também com a terra. Vou acabar com tudo. Mas você, Noé, tem achado graça diante de meus olhos. Olha, irmão, que coisa mais linda. Alguém achar graça aos olhos de Deus? Pastor, um só, né? Uma nação, uma família inteira. Um homem fazendo a diferença. Deus não precisa de uma multidão para fazer uma grande obra, não. Deus precisa de um homem que tenha fé, do homem que consegue ver o sobrenatural, do homem que consiga viver na terra, mas ser justo, consegue viver na terra, no meio dos pecadores, mas ser santo. Deus encontrou todas essas qualidades em
santidade de Noé, Deus salvou a sua família, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem santo santifica a sua esposa, que a mulher santa santifica seu esposo. Noé foi visto como justo, como santo, um homem que temia o Senhor e por causa da sua comunhão com Deus salvou ele. Mas não salvou só ele, salvou ele e também a sua família, a sua esposa. Tem irmãos aqui bons de matemática. Quantas pessoas entrou na arca, irmão? Hein? Pode falar, pastor Olívio. Quantas pessoas? 8? E aí, Pacheco, quantas pessoas entraram na arca? 8? E aí, pastor Olívio? 8? Por quê? Eu já vi alguém dizer que era só 7. Mas não é 7. São 8. Por que então fala 7? Porque Noé não contava. Noé não contava com ele. Ele que ganhou 7 vidas para Deus. Ele conseguiu tirar ali, daquele mundo contaminado pelo pecado, 7 vidas. 7 pessoas. Que é a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Faz esse filme aí, dizendo que um dos filhos de Jacó era criança. Mas a Bíblia não faz isso não. Deus mandou entrar na arca a esposa de Noé, as noras e os filhos de Noé, completando-se 8 pessoas. Glória a Deus, né? 8 pessoas. Noé então, irmãos, nunca tinha feito um barco, né? Mas Deus deu orientação para ela: tu vai fazer um grande barco. Às vezes Deus manda fazer certas coisas, irmãos, que a gente fica assim: mas será que é Deus que está mandando mesmo? Será que Deus está mandando mesmo? Né? Será que Deus está mandando mesmo? Eu acredito que Deus ainda manda. Eu acredito que Deus ainda fala conosco. Eu ainda acredito, meu Deus, que Deus é aquele que ainda abre caminho no mar. Deus é o mesmo aqui que Jesus, o mesmo Jesus, que Jesus é o mesmo que Pedro, pode vir, você quer andar sobre as águas, vem. Esse é o mesmo, não é outro Deus, não. Esse Deus que nós estamos servindo é o Deus que faz coisas impossíveis aos olhos humanos. Noé começou então a construção do grande barco. Irmãos, quando começamos, há uns anos atrás, fazer a catedral nova para o rodoviário, o tempo que foi estimado na época para 5.000 pessoas sentadas, né? Eu ouvi tanta bobeira, tanta gente falando que não precisava, tanta gente falando que nunca enchia, e enchia de tempo de tamanho. Hoje não, mas eu cheguei a ver aquele templo lotado muitas vezes, muita gente criticou. Eu imagino Noé começou a preparar madeiras, né? Eu acredito que naquela época já existiam bons carpinteiros. Aqui fala que Noé construiu a arca, mas não diz que foi só ele que construiu a arca, né? Acredito que ele contratou muitas pessoas, empregou muitos funcionários para ajudar a construir a arca, mas não ganhou eles para salvar do dilúvio. Eles trabalhavam porque eram mercenários. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer que muitas pessoas que estão lá na frente não estarão nem nos últimos bancos no arrebatamento da igreja, porque são mercenários. Estão lá por dinheiro, não estão ali por salários, não estão ali pela fé, não tem expectativa de vida eterna, estão ali que se tornaram profissionais. Eu imagino Noé com aquela gente trabalhando ali para ele pagando aquele povo, que não é uma abençoação, gente. Eu imagino que ele vendeu as terras que tinha, vendeu o gado que tinha, vendeu tudo que tinha direito para poder manter a construção da arca, comprar o que ele precisava para colocar na arca, porque, irmãos, ele armazenou ali muitas toneladas de alimento para ele, a sua família, e também para alimentar todo aquele gado.
Então ele precisava de recurso. Então eu imagino ele vendendo os bois, vendendo as ovelhas, vendendo o que podia vender e comprando um mantimento, e o povo dizia: esse camarada está maluco, ele está doido. Eu imagino ele comprando em grande quantidade, grande escala, para poder abastecer os compartimentos onde ia ficar a despensa para alimentar todos aqueles animais. Até que foi passando o tempo, sendo motivo de escárnio para as pessoas escandalizavam ele, escarneciam dele, chamavam ele de maluco. Irmãos, já imaginou quantos ataques Noé teve até chegar à conclusão da obra? Tá? Vocês já imaginaram quantas pessoas tentou impedir? Que não foi fácil. Mas ele, vendo o invisível pela fé, não desistiu da sua missão. Irmãos, cada um de nós temos uma missão. E tem hora que nós precisamos dizer: Senhor, unge meus olhos para que eu veja, unge meus olhos espirituais, unge meus olhos do entendimento para que eu compreenda qual o seu propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um, irmãos. Deus tem uma missão para cada um de nós. Mas nem todos conseguem visualizar essa missão. Mas precisamos visualizar. Precisamos enxergar com os olhos da fé. Por isso que alguns pregadores dizem que o crente de olhos fechados enxerga mais longe. Por isso que nós oramos de olhos fechados, irmão. Porque quando nós fechamos os olhos, nós nos colocamos em total dependência do Criador dos céus e da terra. Nós estamos dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada, mas Tu está vendo tudo. E eu quero contemplar Tuas maravilhas, Senhor. É de olhos fechados. De olhos abertos, às vezes nós não enxergamos muito. Quando nós olhamos para cima, para o céu, nós contemplamos aquele lençol azul. Quando o céu está bem quente, só vemos o azul. Mas quando embarcamos no avião e ele viaja não sei quantas milhas para cima aí, nós não vemos nada. Olhamos para baixo, só vemos nuvens que estão acima das nuvens. Porque o céu é muito mais distante do que nossos olhos possam alcançar. Mas com os olhos fechados nós podemos entrar no céu, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desfrutar da comunhão com Ele. Voltando para Noé. Noé agora construindo a sua arca, convidando a sua família. Será que ele teve um apoio total da família? Será que os seus filhos deram apoio total a ele? Será que suas noras todos estavam com algum acordo com ele? Ou será que alguns falaram: eu estou ajudando, mas ele é meio, acho que ele está bem caduco. Eu estou fazendo isso aqui porque é meu sogro. Eu estou fazendo isso aqui porque é meu pai. E quantas palavras negativas Noé ouviu. Será que hoje é diferente, irmão? Será que alguém não fala: porque você já vai na igreja de novo? Você vai outra vez? Todo dia você vai na igreja? Será que alguém não nos persegue? Claro, irmão. Nós somos perseguidos. Somos perseguidos. Alguém sempre nos critica. Noé foi muito criticado no meu tempo. Criticado pela sua própria família, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos seus sobrinhos, pelos seus cunhados, pelas suas cunhadas, né? Muitos deles estavam ajudando, trabalhando, porque estavam ganhando dinheiro ali, mas a maior parte estava ali murmurando: olha, ele vai gastar tudo, ele vai ficar pobre, ele vai perder tudo, está investindo muito nesse negócio. Irmãos, mas Noé não desistiu, ele prosseguiu. Nós irmãos observam que quando já estava tudo pronto, estava a arca prontinha, Deus mandou fazer uma janela e uma porta. Agora, para onde essa porta ficou? Para onde essa janela ficou? Para cima. Será que existia vida, Guilherme? Para poder não entrar água? Mas ele mandou fazer uma janela e uma porta. Ele usou a medida de 45
côvados, que cada côvado é 45 centímetros, qualquer coisa aí, igual 6 ou assim. Ele mandou fazer aquela arca, totalmente, 300 côvados, né? De comprimento. Quantos côvados de altura? Uma altura boa, de aproximadamente um prédio aí de 3 andares, 15 metros aproximadamente, 45 côvados. Mandou fazer o côvado de largura, aquele barco enorme, esqueci a quantidade agora. E quando Deus fala para agora você entra para a arca, mas ainda não estava chovendo. Entra você e a sua família. Irmãos, Deus é tão generoso que ainda deu um prazo para que alguém pudesse se arrepender e entrar. E a porta lá ficou aberta ainda por uns dias. Noé e sua família chegavam lá na porta lá e olhavam assim, não tinha nem sinal de chuva, Pacheco. Não tinha nem sinal de chuva, viu? Eles olhavam assim, o povo lá de fora zombando, criticando, e a porta ainda estava aberta. Deus ainda deu um período, se não me sai da memória, uns 7 dias, para que alguém pudesse se arrepender. E todo mundo ia lá para parecer um espetáculo. Vamos lá ver o velho caduco? Vamos todo mundo lá. Ia para lá e fazer aquela algazarra. Quando de repente os homens não quiseram crer, não quiseram ter fé, não quiseram obedecer. Aí começa a chegar lá o casalzinho de bom, né? Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, vamos ver com conhecimento. Quantos casais de animais vem cada? Quem se lembra? Às vezes falamos que veio um casal de cada, né, pastor? Dos puros vieram 7 casais. E dos manchados, apenas um. Dos impuros, apenas um. Então vem muita raça de animal. E foi chegando os pássaros. E Noé foi abrindo as compartições. Eu imagino, nem pássaro desviou, foi direto para onde Noé abriu e foi entrando os passos. Depois veio outros passos de tamanho maiores e foi chegando todos os passos. E os homens, vendo aquilo, mesmo assim não acreditavam, a porta ainda estava aberta. Depois começou a chegar o casal de tigre, começou a chegar a onça, começou a chegar o cachorro, o cavalo, o boi, o camelo, o carneiro, o cabrito. Todos os animais entenderam a voz de Deus. O único que entenderam a voz de Deus foram os ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Hoje não está diferente, não, irmãos. Tem muitos seres humanos que não estão entendendo o que Deus está falando nesses últimos dias. Nós estamos vivendo o mesmo sistema que foi nos dias de Noé. Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. O mundo está do mesmo jeito. A igreja também está do mesmo jeito. Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Naqueles dias, isso acontecia até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que a porta se fechou. A porta da arca se fechou. Os irmãos sabem que a arca tem uma tipologia muito importante. É tipo de quem mesmo? Não é? A tipologia de Cristo. Né? Porque hoje a arca, alguns falam é a igreja. Não, hoje a arca é Jesus. A igreja não é a arca. A igreja somos nós. O prédio fica aí. Mas a arca é Jesus. O homem hoje, naquela época, para ser salvo, ele precisava entrar na arca que Noé tinha construído. E a porta ficou aberta, os animais entrando, o povo zombando e não acreditaram. Até que as águas começou. As portas fechou e as águas começaram a surgir de todos os lados. Hoje, tem crente pregando por todo lado. No viaduto está lá o irmão Pacheco, tem o Jean que prega também lá. O Jean está lá todo dia com a bandeirinha, ó. Creio no Senhor Jesus Cristo, você vai salvar tudo tua casa. Está lá. O dia inteiro, não é verdade, não é? Conhece o Jean? Fica lá? Todo lugar. Ele chega 7 horas, 7h30, está lá, ó. Com a bandeirinha dele.
Aí quando ele cansa, ele vai lá, troca a bandeirinha e começa. Alguém está anunciando. Você liga a televisão, alguém está pregando. Você liga o rádio, alguém está pregando. Você entra no YouTube, nossa, como tem gente pregando no YouTube? É todo tipo de mensagem. E o mundo está despercebido, como se nada tivesse acontecendo. Foi a mesma coisa na época de Noé. Noé entrou na arca. Quando deu aproximadamente 7 dias, a chuva começou a parar, mas antes que a chuva começasse a cair, a porta fez isso, então. Fechou. E Deus selou a porta. Agora interessante, irmão. Interessante que Deus selou a porta. Eu imagino que Deus entrou para dentro da arca junto com Noé. Deus estava na arca com Noé. Porque, irmão, você já imaginou? Você fica quase um ano, né? Um ano dentro da arca, meio junto com os animais. Todo tipo de animal. Água para todo mundo lado. Se Deus não estiver com a gente, entra em depressão. Entra em depressão. Eu imagino que Noé passou momentos ruins ali com a sua família. E a família passou momentos difíceis com Noé. Mas Deus esteve presente todos os dias. Todos os dias. Naquele período, quando completou-se os dias, os irmãos observam que a arca, então, se chocou com a montanha, a água começou a baixar. Toda a raça humana morreu. Todos os bichos que estavam sobre a terra, rastejavam sobre a terra, morreu. Só teve um que não morreu, né? Os peixes não morreram, irmão. Os peixes já moram dentro da água. Mas os demais, não sobrou ninguém, nem a cobra, nem o escorpião. Não morreu, morreu tudo. Morreu tudo. Deus acabou com tudo que ficou fora da arca. Ficou fora da arca, morreu tudo, não sobrou nada. Aí venceu o tempo de Noé, ficar flutuando sobre as águas. E Noé soltou, como não sabe, soltou lá um gaviãozinho, foi lá, deu uma volta lá, não achou nada, voltou, pousou na arca. Depois passou um dia, soltou a pomba, aí veio a pombinha lá com um raminho de oliveira. Olha que interessante, irmão. A oliveira não morreu, pastor Rodrigo. Você sabe por que a oliveira não morreu? Porque ela tem um símbolo, ela simboliza Cristo. Diz assim: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Então, a oliveira tem um símbolo muito importante. Eu fiquei pensando, mas se morreu tudo, morreu o capim, morreu as árvores, mas a oliveira não. Quando passou enchente, quando passou aquela água, começou a baixar, que a água que estava lá no monte Ararat, né? Esbarrou no monte Ararat. A primeira coisa que soltaram a pombinha foi, lá estava a árvore da oliveira, em pezinha lá. Aí o pombinho foi lá, pegou um raminho da oliveira e trouxe para a arca, mostrando para fora: já tem vida sobre a face da terra. A oliveira verdadeira está aí. A oliveira está viva. Eu imagino que o momento ali que alvoroço deve ter havido, irmãos. Todos queriam sair da arca. Será que saiu tudo de uma vez? Não, nosso Deus é um Deus organizado. Ele chamou Noé e falou: solta cada animal por sua espécie, um de cada vez. Cada espécie não solta tudo, não. Senão todos iam sair. Eu imagino ali Noé abrindo ali a jaula do espaço, soltando espaço para voar. Eu imagino Noé soltando os cavalos, os animais, os elefantes, né? Os rinocerontes, os outros animais vão saindo. E foi até sair o último animal. E o último a sair da arca foi Noé. Agora os irmãos imaginam, Noé era tão inteligente, irmão, que ele não destruiu a semente que ele devia plantar. Ele levou a semente com ele. Ele levou o arroz, ele levou o feijão, eu imagino, o café, a semente da uva, né? Levou cada semente que começou na arca. Vocês acham que ele cruzou o braço? Não. Cada um começou a fazer alguma coisa, irmão. Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus não chama. Noé era trabalhador, e a sua família também. A sua família também era trabalhadora.
Noé, então, imagine ele plantando lá várias sementes, plantou também lá a uva. Os irmãos conhecem a história, como foi esses dias, né? E a vida começou novamente. Nós sabemos que de Noé nós passamos a ter todos os descendentes de Noé, e cada um daqueles filhos deles começou a dar origem a novos povos. Um foi para a África, região da África, Sudão, Etiópia. Outros foram para regiões asiáticas, os chineses, os japoneses, né? Os coreanos. Outros foram para todos os países aí, né? E cada um deles começou a dar origem a novos povos. E cada um deles começou a ter filhos. E cada um deles registrou. Um registrou 5, outro registrou 4, outro registrou 7. E cada um começou a povoar uma região. Até que toda a terra voltou a ser povoada novamente. E alguém perguntou: e o brasileiro? Quem povoou o Brasil? Nós somos mestiços, nós somos mestiços. Quando estava povoado para lá, alguém começou a atravessar para cá e veio povoar o Brasil, né? Aí falaram que os portugueses descobriram o Brasil. Que português descobriu o Brasil? Nada. O Brasil já era povoado naquela época. E alguém, mas como é que os povos chegou até aqui? Irmão, na época da enchente abaixava, o povo atravessava, fugindo da fome, fugindo da guerra, e vieram povoando o Brasil, e nós estamos aqui até hoje adorando e glorificando a Deus. Por isso que o Brasil é um povo abençoado. É um povo abençoado. E a terra foi toda povoada pelos descendentes de Noé. Irmãos, quando nós propomos no nosso coração ser fiel a Deus, quando nós propomos no nosso coração, isso é uma coisa que cada um tem que propor, irmãos. Eu não posso obrigar o Guilherme a ser fiel, mas o Guilherme também não me pode obrigar a ser fiel. Mas eu posso dizer: eu vou ser fiel ao Senhor, fazer como Noé fez. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Se mandar construir uma arca, coisa impossível, eu vou construir. Nós vamos fazer aquilo que Deus mandar. Nós só precisamos voltar, ter certeza, voltar a ouvir e ter certeza que Deus está falando conosco. Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala. Basta nós queremos ouvir a sua voz. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que os irmãos possam, na próxima terça-feira, se Deus quiser, nós vamos estar ouvindo. Deixa eu ver aqui na mensagem aqui. É o Pacheco. Ele vai estar falando sobre Isaac.